A gata tá tentando se ajeitar aqui para deitar. Vamos ao relato de hoje, que é um relato longo, mas parece que é daqueles dos bons. Olha aqui, o título é Abominável. Vamos ver. Meus queridos amigos, segue mais um relato. Acho que esse ficou meio grandinho. Tentei fugir do proibidão. Um abraço. Oi, Aninha, Matheus, assombradas e assombrados. Espero encontrá-los com muita saúde. O velho fulanesto vos saúda com mais um dos contos assombrados, entre aspas. Mas afinal, é conto ou é relato? Eu mesmo respondo. São relatos, escritos na forma de contos, sem que se comprometa a essência dos fatos. Acredito que dessa maneira podemos nos sentir como personagens da história, experimentar as mesmas emoções e sensações de seus protagonistas, sem esquecer que Ana Paula deixa qualquer relato muito melhor do que realmente é. Imagina, muito obrigada. Tive o cuidado de suavizar o texto, para que não fique adstrito apenas... Ai, que chique a palavra adstrito. Apenas ao proibidão, pois se contasse exatamente como eu ouvi, não poderia ser relatado a vocês. Agora você manda a versão power pro proibidão. Não, tô brincando. Sendo assim, afirmo que essa história me foi narrada por um homem íntegro. Não há motivos para duvidar de sua veracidade. Apaguem as luzes, cubram-se dos pés à cabeça, coloquem os fones de ouvido e não esqueçam do like. Nomes trocados e locais fictícios, ok? Vamos ao relato. Abominável. É como um grande abismo escuro, não tem forma definida, desses que engolem de tudo, abjeto e absurdo, que destroçam a própria vida. Mark Val Adam. Não sei se é assim que fala. Mark Val Adam. Val Adam. Val Adam. Me perdoe minha ignorância. Vamos lá. A iniciação. A rua Armando Caligen. Caligen? A rua Armando Caligen. É assim que fala? Caligen? Caligen? Caligen. A rua Armando Caligen estava novamente movimentada. O fato não era incomum. Sempre à meia-noite, todos os meses e naquela mesma data, carros, caros, importados e reluzentes, geralmente guiados por motoristas uniformizados, se aglomeravam na ruela da periferia, buscando uma vaga que os permitisse estacionar. Desembarcavam personalidades cujo anonimato era preservado. Os veículos faziam estardalhaço na pacata rua, causando transtornos e um enorme congestionamento. Definitivamente incomodavam os demais moradores, vizinhos do suntuoso enorme prédio negro, cuja entrada ostentava um pentagrama invertido. Rapaz, onde é isso? O edifício destoava das demais construções da rua por sua imponência. Mas ninguém se atrevia a reclamar com o homem alto, de capa vermelha e cartola, líder da seita e responsável pelo templo lúgubre. Aquela era uma ocasião muito aguardada pelos frequentadores, todos da alta classe que sustentavam a seita com generosas doações. Ansiavam pela presença de alguém muito especial. Doutor Adriano Grauzan. Todos nomes fictícios, ok? Se tiver alguém com esse nome é pura coincidência, tá? Um brilhante médico, que apesar de sua juventude, era detentor de fama internacional e faria naquela noite seu voto de fidelidade na nefasta catedral. Traria consigo uma oferenda, entre aspas. Todos os seguidores da seita estavam eufóricos, pois acreditavam que o engajamento definitivo do médico redundaria em maior credibilidade e, consequentemente, mais receita, mais seguidores e muito mais escuridão. Quando o relógio apontava 00:30, os assustados vizinhos, acordados pelo tumulto que se formava na rua, espiaram pelas frestas das janelas e portas, enquanto o homem alto, vestido de pavor, mostrava-se inquieto.
Esbravejava aos berros, andava de um lado para o outro da calçada, olhando o relógio, praguejando, fazendo ligações no celular, aparentemente sem êxito. Era seguido e consolado por um de seus discípulos, um senhor nervoso, bem vestido e com feições orientais. Não era possível ouvir o que conversavam, somente gritos pavorosos proferidos pelo homem de cartola eram ouvidos, apenas isso. Repentinamente, o sinistro líder, parecendo muito contrariado, atirou seu celular no chão, que se espatifou, investindo contra o senhor de ascendência asiática, em que desferiu socos e chutes. Uma cena assustadora. Porém, quem teria coragem de se interpor entre os dois? Os moradores da ruela recolheram-se assustados. Algo muito macabro se passava ali. O iniciado. O personagem principal O personagem principal tão esperado naquela noite, Dr. Grauzan, era um homem solteiro, bonito e muito rico. Além de excelente médico, dominava com fluência vários idiomas. Seu nome era festejado nas esferas mais distintas da sociedade e cobiçado pelas mais lindas mulheres. A ascensão do médico havia sido meteórica e coincidiu com o início de sua participação na Assembleia Macabra da Rua Armando Caligem. Profissionalmente, se tornara, quase que da noite para o dia, um verdadeiro ícone da medicina. Entretanto, no passado, a vida não lhe sorriu. De família humilde, com dificuldades para concluir a graduação, o então acadêmico Adriano chegou a passar fome e quase viu seus estudos serem interrompidos, várias e várias vezes, por absoluta escassez de recursos financeiros. Seus pais, muito humildes, se sacrificaram ao máximo para que Adriano, o mais novo e inteligente de 4 irmãos, tivesse um futuro melhor. Sequer permitiram que Adriano trabalhasse para ajudar nas despesas da casa. Ele só estudava, e muito. Diferentemente de seus irmãos, que lutavam dia a dia ajudando os pais no sustento do lar e, como era de se esperar, se revoltavam com o tratamento diferenciado dado ao caçula. Adriano era a joia da família Grauzan. Não foram poucas as vezes que Adriano presenciou, nas madrugadas frias, seus pais de joelhos no chão, de terra batida, do casebre de madeira em que moravam, rogando a Deus por sua vida e por seu futuro. Era um filho amado. Adriano, entretanto, repudiava a crença de seus pais. Não acreditava naquele Deus fictício e muito menos no suposto poder que atribuíam a ele. Ademais, procurava manter sua família o mais longe possível de seus colegas e amigos. Eis que atribuía aos velhos e cansados genitores as circunstâncias vergonhosas de sua sina. Adriano não suportava a condição miserável de sua existência. É bonito. Quando finalmente se graduou, foi escolhido orador da turma e no dia da colação de grau, dedicou sua conquista aos professores presentes no evento. Seus pais e irmãos não foram sequer informados acerca da cerimônia de formatura. Alguns anos mais tarde, após concluir todas as exaustivas etapas de sua formação acadêmica, para sua infelicidade, Dr. Adriano se viu à margem da comunidade médica e científica que o discriminava devido à sua origem simples. Como é dito popularmente, ele não tinha pedigree. As portas que lhe foram abertas estavam aquém de suas enormes ambições e vaidades. Ele ansiava em ser famoso e principalmente rico, tudo que nunca havia sido. Não obstante seus desejos de grandeza, Dr. Adriano não conseguia bons salários ou boas colocações profissionais. Não morava mais com a família, tendo encerrado totalmente o convívio. Na época, alugou uma kitnet localizada no interior de uma vila de cômodos, no centro da cidade.
localizada no interior de uma vila de cômodos no interior da cidade. Ele estava revoltadíssimo com a situação que o prendia àquela espiral de pobreza, da qual não conseguia se livrar, e no fundo da alma, de forma egoísta e injusta, amaldiçoava seus pais pela cadeia de carestia. O destino medíocre era sua herança, seu único legado. Por esse motivo, não desejava manter qualquer contato com a sua parentela, a quem desprezava. Dr. Adriano, ainda na universidade, havia se tornado muito amigo de seu professor de anatomia, Dr. Roberto Azamuco. Meu Deus, cada nome difícil. Dr. Roberto Azamuco. Um senhor distinto, de ascendência oriental, a quem recorria sempre que necessitava de algo. O doutor Azamuco era paciente, atencioso e nutria pelo jovem um afeto paternal. Não foram raras as vezes que Dr. Adriano relatou ao amigo as suas frustrações, seus sentimentos de impotência, de desamparo social e profissional. E não foram poucas as ocasiões em que o Dr. Azamuco parecia querer dizer-lhe algo. Porém, aparentava desconversar sempre que Dr. Adriano lhe pedia uma orientação, um conselho para mudar o rumo de sua vida. Isso incomodava o jovem médico. Certa ocasião, Dr. Adriano não se conteve e questionou o amigo. Dr. Roberto, por que o senhor sempre muda o rumo da conversa quando o assunto é a minha carreira? Até parece que o amigo não se importa comigo ou minha vida profissional, exclamou o Dr. Adriano num desabafo vertido do fundo do peito. Dr. Roberto Azamuco, com os olhos fixos num ponto imaginário, hesitou por um instante. Voltou seu olhar para o jovem com uma estranha expressão inquisitiva e disse: porque acho que você não está preparado. Porque você não tem o perfil, Adriano. Ou tem? Respondeu o médico, depositando os instrumentos cirúrgicos sobre a peça anatômica que jazia sobre a mesa. Dr. Adriano espantou-se. Pensei que o senhor acreditava na minha capacidade. O catedrático de súbito aumentou o tom de voz e segurou fortemente seu braço. Não se trata de formação profissional ou capacidade intelectual. É outra coisa. Arrependendo-se do rompante, mas comedido em suas palavras, continuou sério e enfático. O que você estaria disposto a fazer para alcançar os seus objetivos, Adriano? Mas espere. Antes de responder, pense muito bem. Dr. Adriano não pensou sequer um instante e respondeu de súbito. Tudo! Qualquer coisa! Eu não suporto mais essa mediocridade em que eu me encontro. Pois bem, vamos ver, disse o professor, e continuou. Esteja pronto, na quinta-feira, às 11h30 da noite. Eu pego você em casa. Não se atrase. Pra quê? Indagou o rapaz. Você verá, você verá. Azamuco encerrou a conversa. Um misto de curiosidade, euforia e ansiedade explodiram no peito do Dr. Adriano. Ainda teria que esperar 2 dias inteiros para se encontrar com o colega e amigo. E as horas definitivamente conspiravam contra ele. Não fazia ideia do que aconteceria. Porém, alguma coisa o incomodava. Ele não sabia o que era. Não dormiu, quase não se alimentou. Sentia-se como um adolescente que marcou o primeiro encontro de sua vida com uma bela jovem. A pergunta de Azamuco não abandonava seus pensamentos. O que você estaria disposto a fazer para alcançar seus objetivos, Adriano? Algo realmente o deixava inquieto, mas não se importou. Ai, dane-se, pode ser a minha chance, né? Eu não vou deixar escapar. Enfim, quinta-feira, o relógio de pulso barato de Adriano marcava 18 horas, 19 horas. Uma azia já se formava em seu estômago pela falta de apetite e inquietação. Finalmente, às 23h30, em ponto, Azamuco ordenou ao seu motorista que parasse o automóvel luxuoso bem em frente à vila onde Adriano morava. O jovem médico já esperava de pé, aguardando o amigo na calçada, apreensivo, comprimindo sua mandíbula, o que fazia seus dentes rangerem.
Adriano espantou-se com a ostentação que presenciava. O veículo era importado, caríssimo. Doutora Zamuco vestia-se com roupas sofisticadas, correntes e pulseiras de ouro e um relógio que custava muito mais do que o jovem recebia de salário. Não sabia que o amigo era tão rico. Surpreso, Adriano? Indagou a Zamuco. Prepare-se para se surpreender muito mais. Eu, hein, gente? Continuando. O abismo. O carro seguiu em direção à periferia. O motorista estava acostumado ao trajeto. Os dois amigos não trocaram uma só palavra no caminho. Adriano estava nervoso. Chegaram, enfim, ao prédio sombrio da rua Armando Calige, onde o homem de cartola os aguardava. Adriano foi recebido com entusiasmo e muita celebração por parte dos frequentadores. Dentre eles, o médico podia reconhecer várias celebridades. Um pensamento o atingiu como um raio. Nunca fui tão bem tratado. No interior havia muita comida, bebida e a atmosfera era extremamente sensual. Seguiram-se estranhos e sinistros rituais, dos quais Adriano não participou. Apenas observava e a Zamuco seguia lhe dando explicações. Os rituais não serão detalhados aqui. Basta dizer que tudo quanto Adriano presenciava era visceralmente oposto ao universo espiritual, do qual faziam parte os seus pais. Diametralmente oposto ao que pregavam nos cultos maçantes que o obrigavam a frequentar quando mais jovem. Porém, havia naquele ambiente fúnebre componentes que definitivamente o seduziram: fartura, riqueza e luxúria. Em dado momento, foi chamado à frente do altar maldito pelo soturno anfitrião. Levantou-se e foi conduzido por Roberto Zamuco. A voz do homem de capa vermelha e cartola era extremamente grave, gutural. Esse é Adriano Grauzan. Ele é médico. Foi trazido aqui por nosso irmão Zamuco, que passa a ser o seu mentor. Seguiu-se um turbilhão de gritos, urras e gargalhadas histéricas entre os participantes. E ele continuou. Hoje sua vida mudará. Adriano Grauzan, você aceita seu novo e único Deus? Gente, mas assim? Apontava para uma figura horrenda esculpida em granito. O sacerdote prosseguiu. Quer ser como nós? Desfrutar do poder e da riqueza que está ao seu redor? Diga em voz alta, para que todos ouçam. Adriano estava tonto, inebriado e sentia-se estranho, mas gritou bem alto: sim, eu quero! Novamente, gritos e gargalhadas cada vez mais perturbadoras. Duas mulheres lindíssimas, seminuas, se aproximaram dele, o beijaram, acariciaram e ali mesmo, na frente de todos, os três se entregaram à perversão, sendo seguidos por todos os demais. Noite adentro, a devassidão era alternada pela gula e pela embriaguez. Rapaz, tipo de olhos bem fechados. Quem aí já assistiu? Em dado momento, as belas mulheres se saciavam. Em dado momento, as belas mulheres que saciavam todos os seus desejos sussurraram aos ouvidos do rapaz algo quase inaudível. Ele consentiu com a cabeça e estendeu a mão direita. Um objeto foi colocado sobre a palma, causando-lhe dor. Algumas gotas do líquido vermelho e espesso escorreram e foram recolhidas numa pequena caixa de metal. Adriano adormeceu. A manhã do dia seguinte já havia chegado quando Zamuco despertou Adriano, dentro de seu quarto, na entrada da vila de cômodos. Agora você tem um compromisso, todos os meses, nessa mesma data, à meia-noite, e não pode deixar de comparecer. Hoje mesmo a sua vida vai tomar um novo rumo. Parabéns, disse Zamuco com um sorriso no rosto, despedindo-se de Adriano.
Adriano estava tonto, sonolento e dirigiu-se à sua casa. Lembrou que não havia agradecido ao colega e amigo pela oportunidade, mas foi tudo tão rápido, tudo tão... Não conseguia nem raciocinar direito. Sua mão direita estava dolorida, uma pequena ferida era visível, mas não se lembrava como e onde havia se machucado. Ao entrar, encontrou um envelope deixado por alguém no chão da sala, que fora jogado por debaixo da porta. Abriu-o e verificou se tratar de um convite para participar no dia seguinte de uma entrevista de emprego, no maior e mais importante hospital da cidade. Estranhou que o convite tivesse sido entregue em sua casa. A princípio, não viu nenhuma relação entre o tal convite e a noite turbulenta. Afinal, distribuíra muitos currículos, né? Estava cético com relação ao que o aguardava. Nesses anos de formado, não havia recebido uma proposta interessante sequer. Mais uma decepção à vista, murmurou incrédulo. Jogou o convite de lado com desdém, tornou a segurar o envelope nas mãos e só então, abismado, leu o nome de quem o convidava. Um dos maiores cirurgiões do país. Quantos de seus livros, citações e trabalhos científicos foram objetos das leituras e estudos de Adriano? Seu coração se encheu de esperança, mas não imaginava o que estava por vir. No dia seguinte, o doutor Adriano Grauzan compareceu na hora marcada no hospital e foi encaminhado à sala da direção. Seguiu-se o seguinte diálogo. Doutor Adriano, seja bem-vindo. O senhor foi muito bem recomendado, dizia o cirurgião diretor do hospital. Adriano tinha absoluta certeza que o seu amigo Roberto Azamuco era o responsável por aquela indicação. Com um sorriso escancarado no rosto, Adriano retrucou. É uma grande honra para mim ter sido convidado pelo senhor, professor. O diretor do hospital pareceu não ouvir o que Adriano dizia e continuou francamente contrariado. Infelizmente, nosso colega e amigo, o doutor Danilo Casser, de quem o colega já deve ter ouvido falar, ele sofreu um acidente de carro ontem, à 1h e está impossibilitado de trabalhar por um longo tempo. O Dr. Casser gerenciava um dos nossos mais importantes projetos de pesquisa na área da medicina molecular. Esse projeto não pode ser interrompido. Estamos numa fase crucial. Eu gostaria de lhe oferecer a vaga deixada pelo Dr. Casser. O senhor aceitaria gerenciar o projeto? O professor, a contragosto, entregou ao Dr. Adriano uma via do contrato de trabalho. O jovem médico conhecia o Dr. Casser, de nome e reputação. Estava estupefato. O salário proposto era estratosférico. Adriano não podia crer no que lia. Aceitou a proposta, como não poderia deixar de ser, e começou imediatamente a se inteirar dos detalhes para gerenciar o projeto. Até que enfim uma chance, pensou entusiasmado. O desafio não lhe preocupava, afinal detinha muito conhecimento adquirido ao longo de anos de estudo e, sobretudo, era ambicioso. Sua personalidade fria, o egoísmo, a completa ausência de valores morais levou Adriano a agradecer ao destino a morte de seu antecessor. Ao sair do hospital, telefonou para o amigo Azamuco para agradecer e ouviu do outro lado da linha o seguinte: Não sei do que você está falando, meu amigo. Não fui eu quem o indicou. Provavelmente um dos muitos amigos que você tem agora mexeu uns pauzinhos. Que tal? Desfrute e não se esqueça de seu compromisso. E desligou o celular. Gente, mataram o cara para ele tomar... Indicaram ele, tipo assim. O tempo passou e Adriano alcançou um sucesso estrondoso, concluindo em tempo recorde a pesquisa que lhe foi confiada. Parecia que o universo conspirava a seu favor em tudo o que empreendia. Publicou suas conclusões e descobertas nos mais renomados periódicos científicos, obtendo aplausos da comunidade médica mundial. Espantosamente, para repúdio de seus pares, ele acabou por levar a maior parte do crédito pelas descobertas feitas.
Todas as melhores oportunidades apareceram e o Dr. Adriano Grauzan as abraçou, tanto no seu país como no exterior. O destino finalmente sorria para ele. Escreveu livros, deu palestras e aulas inaugurais em universidades conceituadas. De quebra, possuía todas as mulheres que desejava. No mesmo dia em que seus artigos científicos foram publicados, o eminente e respeitado diretor do hospital que o havia entrevistado afastou-se de suas atividades sem qualquer explicação. E para desagrado do conselho gestor, que se viu de mãos atadas, Dr. Adriano Grauzan foi alçado ao cargo de diretor-geral, substituindo o renomado cirurgião falecido. A ordem partiu de um homem poderoso, benfeitor do hospital, que Adriano nunca havia conhecido. Em pouco tempo, mudou-se da vila de cômodos para um lindo e espaçoso apartamento na zona sul da cidade. Adriano havia adquirido o imóvel por um preço inacreditável. Curiosamente, ao saber que o Dr. Grauzan estava interessado na compra, o proprietário do apartamento resolveu, sem qualquer motivo aparente, da noite para o dia, reduzir o valor da venda para a terça parte do que de fato o imóvel valia. No momento da lavratura da escritura, o proprietário e o corretor de imóveis demonstraram estar bastante insatisfeitos com a decisão perdulária. Gente, o que é isso? Não obstante, o negócio foi concretizado. Episódios como este, sem sentido ou nexo, passaram a ser comuns na vida de Adriano. A sorte, entre aspas, finalmente o havia atropelado. Não havia nem o encontrado, o havia atropelado. Entre mentes, todos os meses, na mesma data e hora, Adriano obrigava-se a comparecer, juntamente com seu mentor, Azamuco, aos rituais da rua Armando Caligem, sendo introduzido nos ritos e segredos ancestrais. A pequena ferida em sua mão não cicatrizou, deixando-o preocupado. Mais e mais gotas do fluido vermelho eram extraídas da mão de Adriano e recolhidas num recipiente, sempre que comparecia aos cultos malignos. Aí o computador ligou sozinho, gente. Ele estava suspenso, mas ele ligou. Continuando. Já havia se passado alguns anos desde a primeira vez que o médico pôs os pés ali. Alguns anos já se passaram. Foi intimado diversas vezes e cada vez mais incisivamente pelos dirigentes da seita e por seu mentor, para que firmasse seu voto de fidelidade. Um marco importante e fundamental no processo de engajamento. Até então, Adriano era um espectador privilegiado. Contribuía, inclusive com bastante dinheiro, mas ele se esquivava. Dizia todas as vezes que ainda não estava pronto e, de fato, ele não se sentia preparado. Embora já participasse dos rituais nada ortodoxos e usufruísse dos muitos benefícios que se apresentavam, algo impedia Adriano de ir mais adiante. Isso pareceu enfurecer os membros da congregação e deixava Adriano cada vez mais inseguro. Uma parte de sua alma queria se atirar de cabeça no abismo espiritual à sua frente. Outra parte irritantemente o prendia ao passado. Flashes de lembranças de seus pais ajoelhados e dos cultos que frequentou quando criança. Adriano não queria se lembrar de tudo aquilo que o relacionava ao passado miserável. Ele estava confuso. Certa noite, em viagem de trabalho a Paris, Adriano dormia um sono pesado em seu requintado quarto de hotel, com vista privilegiada para a Torre Eiffel. No meio da madrugada, foi acordado sem poder respirar. 2 mãos o sufocavam com uma força brutal. Adriano, desesperado, debatendo-se, imaginou identificar o agressor, Dr. Roberto Azamuco. Como poderia ser? Ele tinha certeza que Azamuco estava no Brasil. Só poderia ser um sonho. Ademais, o seu amigo jamais o atacaria, né?
Para espanto de Adriano, realmente certificou-se que era o amigo quem estava de pé ao lado de sua cama, apertando-lhe a garganta. Sua imagem estava distorcida e Adriano não entendia o que deformava a figura de Azamuco, se era falta de oxigênio no cérebro ou algo sobrenatural. A aparição do Dr. Azamuco gritou para Adriano: "Nós investimos muito em você! Não pense que tudo foi de graça. Você tem até o final desse mês para decidir se vai ou não vai fazer o voto de fidelidade. Se não fizer, você perderá tudo o que recebeu. E depois perderá sua vida, seu imbecil!" E desapareceu numa nuvem de fumaça. Dr. Adriano, ofegante, levantou-se num impulso, acendeu as luzes do quarto para encarar seu agressor e não havia ninguém além dele no quarto. Foi ao banheiro, lavou o rosto e percebeu no reflexo do espelho as marcas vermelhas em seu pescoço. Não havia sido um sonho. Imediatamente buscou na agenda do celular todos os números de telefone de Azamuco. Ligou diversas vezes sem sucesso. Ficou apavorado. Contudo, estava certo do que deveria fazer. Embarcou de volta no primeiro voo e já em sua cidade procurou o amigo. Encontrou-o ministrando uma aula no anatômico da Faculdade de Medicina. Adentrou a sala de súbito e vociferou com o professor: "Foi você quem fez aquilo comigo?" Azamuco, vendo que Adriano estava exaltado, encerrou a aula e pediu que todos os alunos se retirassem. Fechou a porta e enfrentou Adriano. "O que é isso? Que falta de respeito comigo? Do que você está falando?" Indagou Azamuco, bufando de raiva. Dr. Adriano descreveu a cena terrível que ocorrera em Paris e a atitude criminosa do amigo. "Você sonhou, Adriano. Eu não saí do Brasil. Você está perdendo o juízo. Mas eu sei o motivo do seu descontrole. E digo mais, isso só vai piorar. Está sendo ingrato. Você deve procurar o sacerdote imediatamente e firmar seu voto de fidelidade. As coisas podem complicar muito para você e para mim também." Adriano, diante do que ouviu, acabou se convencendo que o momento de engajamento na seita já havia passado da hora. Não desejava perder o que havia conquistado. Dirigiu-se até o templo e conversou com o líder, o mesmo de capa vermelha e cartola. Era estranho. Mesmo com toda a riqueza, poder e reconhecimento que recebera, no íntimo, a dúvida lhe açoitava como um chicote. Mesmo assim, disse ao homem que desejava fazer seu voto de fidelidade. Foi saudado com entusiasmo pelo sacerdote, recebendo um sorriso sinistro e um abraço caloroso. Adriano sentiu suas costas arderem como se garras afiadas o arranhassem. "Muito mais lhe será dado", prometeu a Adriano. E continuou: "Você também deve entregar sua cota, como todos aqui o fazem. Cumpra a missão que hoje eu lhe dou. A primeira de muitas." Riu de forma assustadora. Entregou ao médico um pedaço de papel encorpado, sujo, envelhecido e mal cheiroso, enrolado como um pergaminho. Estava selado com um lacre vermelho e curiosamente pesado. Abra apenas quando chegar em sua casa, sozinho, à meia-noite de hoje, sob luz de velas. Nenhuma outra luz acesa, nenhum som. Traga o que está escrito no papel, depois de amanhã, em nosso encontro mensal. Não falte, não falte. Não falte e não falhe. Estaremos ansiosos por agradar o mestre. Você fará o seu voto e será um de nós. Experimentará coisas que nem em sonhos você imaginou. Adriano guardou o objeto no paletó, agradeceu e se retirou. Em seu apartamento, à meia-noite, fez como lhe havia sido ordenado. Apagou todas as luzes e acendeu uma vela sobre a mesa da grande sala de jantar. Podia ver com o canto dos olhos figuras sem forma saindo das paredes e espreitando nas sombras, enquanto ele rompia o lacre do pergaminho. Isso o deixou apavorado, porém prosseguiu. Nada no mundo
havia preparado Adriano para o que acabara de ver. Era escabroso. Dentro do pergaminho, enrolado num pano fétido, encontrou um punhal, cujo cabo era feito de osso humano. Havia ainda uma ordem impossível de ser cumprida pelo médico. Estava escrito no papel imundo, em letras escarlates, uma terrível determinação. Algo ainda mais infame do que tudo que havia presenciado nas assembleias malditas que frequentou. Largou o papel sobre a mesa enojado, levou as duas mãos à cabeça, enquanto sussurros ecoavam em seus ouvidos, encorajando-o a cumprir a nefasta missão. Nunca! Isso não! Bradava o jovem médico para as sombras disformes que agora dançavam ao seu redor e sussurravam sem parar. Faz ou morre! Faz ou morre! Embora fosse uma pessoa desprezível, egoísta e despida de sentimentos nobres, ele não podia cometer aquela barbaridade. Ademais, o juramento de Hipócrates que proferiu na formatura ecoava em sua mente. Adriano levantou-se, pegou a garrafa de uísque no bar da sala de estar, encheu um copo até a boca e bebeu de uma só vez. Queria embriagar-se e esquecer o que havia lido. Era algo verdadeiramente abominável. Bêbado, jogou-se no sofá da sala e adormeceu. Pesadelos horríveis povoaram seu sono agitado. Morte, destruição, fogo, sofrimento e a imagem do homem de capa vermelha o atormentavam. Acordou de ressaca, suado e com febre. O ferimento na palma de sua mão direita estava maior e lhe causava uma dor lancinante. Não foi ao trabalho, no hospital, naquela manhã. Deitou-se na cama absorto em pensamentos conturbados, fitando o teto de seu quarto enquanto cobria-se com o edredom, para aplacar o frio que sentia. Os sussurros aumentavam e o enlouqueciam. O teto de seu quarto começou a mudar de forma. Diante de seus olhos havia um grande abismo escuro, parecia querer sugar-lhe a vida. De suas profundezas ecoavam gemidos de dor e gritos de pavor. Faltava apenas um dia para o evento odioso. Sobrava pouquíssimo tempo para cumprir a ordem que lhe foi dada. E ele resolveu que ficaria recluso em seu apartamento, deixando o tempo passar. Desligou o celular. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Beleza. Não foi fácil para ele, pois os pesadelos e as visões se multiplicavam. Os sussurros se transformavam em vozes. Ele estava enlouquecendo. Já não distinguia o que era real e o que não era. Entregou-se à bebida. No dia seguinte, à meia-noite, o doutor Adriano Grauzan, tão aguardado na Assembleia da Rua Armando Caligem, não compareceu. Do outro lado da cidade, nesse mesmo horário, todos os membros da seita esperavam pelo médico e sua oferenda. Tudo em vão. Seguiu-se um alvoroço no interior do prédio, com gritos, choros e lamentos. O líder da seita sinistra culpava Roberto Azamuco pela ausência de Adriano e o agredia na calçada, sob os olhares camuflados dos curiosos. Azamuco, o mentor fracassado, nunca mais foi visto depois daquele dia. Alheio a tudo que ocorria, Adriano tinha apenas uma certeza: não poderia levar a cabo a missão horrenda. Já era dia quando o médico, que passou a noite em claro, surpreendentemente voltou o pensamento para sua família. A lembrança da infância, do zelo e do aconchego que recebera no passado lhe pareciam como um bálsamo. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de reencontrar seus pais, talvez por saudade, talvez por desespero. Cada vez mais atormentado por vozes e aparições, Adriano, mais que depressa, vestiu-se, desceu à garagem do edifício e guiou seu carro para o endereço dos pais. As vozes em sua cabeça, o ameaçando de morte, não lhe deixavam pensar direito. Quase bateu seu carro contra um caminhão que freou abruptamente à sua frente. Muitas recordações inundaram o coração do médico.
ao chegar na antiga moradia. O mesmo casebre onde foi criado. Se deu conta de que nunca cogitou dar uma vida melhor para a família. Sentia-se um estranho e não quis abrir o portão para entrar. Bateu palmas. A porta se abriu e um senhor maltrapilho, curvado, castigado pelo tempo, apareceu. — Pois não? Perguntou o velho João Grauzan ao desconhecido, entre aspas, à sua frente. Não reconheceu o próprio filho. — Pai, sou eu, Adriano. — Adriano? Meu filho, você voltou! Exclamou João com a voz fraca e trêmula. O idoso levou as mãos ao peito e pareceu sentir-se mal. Adriano correu em sua direção e o amparou. Seu pai fitou-o com ternura. Passou as mãos calejadas em seu rosto e chorou. Os dois se abraçaram e Adriano o conduziu para dentro da humilde casa, acomodando o pai no velho banco de madeira onde tantas vezes se entregou aos estudos. — Onde está a mãe? Indagou Adriano, buscando ao redor. Com um olhar triste, o pai de Adriano segurou suas mãos, assustando-se com a ferida aberta na palma, olhou nos olhos do filho, pareceu enxergar algo que o preocupou e sua expressão mudou repentinamente de tristeza para preocupação, mas respondeu: — Sua mãe faleceu mês passado, meu filho. Tentamos entrar em contato com você, mas não conseguimos. Ela chamava por você e dizia que estava preocupada, mas se foi. Adriano despencou no banco ao lado do pai e transbordou em lágrimas. O arrependimento pesou sobre seus ombros. — E meus irmãos, onde estão todos? Indagou, enxugando o rosto. — Todos se casaram e cada um tomou seu rumo. Eu me aposentei e moro sozinho aqui, eu e as lembranças, disse o ancião. — Pai, eu preciso de ajuda, disse o poderoso médico, tomando consciência de que tudo aquilo parecia ser extremamente absurdo. Um homem na sua posição, dependendo da ajuda de um velho pedreiro, quase analfabeto. Adriano angustiou-se, precisava desabafar. Contou tudo, cada detalhe a seu pai, desde que começou a frequentar o templo macabro. Contou inclusive sobre sua pavorosa missão. O velho, com ar severo, nada disse. Levantou-se com dificuldade, foi até o fogão a lenha, pegou um bule, serviu café para Adriano e só então falou pausadamente. — Meu filho, não vou julgar você pelo que tem feito. Todos erramos. E você errou muito, filho. Mas você é meu filho amado. Agora entendo a angústia de sua mãe nos últimos dias. Só posso dizer que sua vida e sua alma correm muito perigo. Mas eu não consigo te ajudar. Eu não tenho mais forças para enfrentar o que anda junto a você. O pobre senhor continuou. Eu sei de alguém que pode ajudar você. Espere aqui, enquanto eu vou até a venda da esquina para telefonar para uma pessoa. Não precisa, pai, liga do meu celular, retrucou Adriano enquanto retirava o celular do bolso. Só então lembrou que havia desligado o aparelho. Ao conectá-lo, observou uma enxurrada de ligações de Azamuco. Mensagens em tom de desespero enchiam sua caixa postal. Adriano retirou o chip e a bateria de seu aparelho. Meu celular está com defeito, disse ao pai. João Grauzan foi até a quitanda da esquina de sua rua, pediu ao amigo comerciante para fazer uma ligação telefônica. Buscou ajuda com a única pessoa capaz que conhecia para socorrer o seu filho. O seminarista. Na igreja onde João e sua afinada esposa eram membros assíduos, o telefone tocou. Quem o atendeu foi o jovem Pedro, um seminarista que já concluíra seus estudos no seminário teológico, mas ainda não havia sido ordenado pastor. Pedro era uma pessoa diferente, correto, extremamente honesto, um homem de Deus, alguém separado para a missão de servir e pregar a palavra, que trazia no peito um coração puro e caridoso. Seguiu-se o seguinte diálogo. — Bom dia, disse João. — Bom dia, com quem eu falo? Indagou Pedro.
Pastor Pedro, João o tratava assim, por respeito e reverência, pois conhecia seu caráter. Que bom falar com o senhor. Aqui é o João Grauzan. Preciso muito falar com o pastor Elias. É urgente. Ele pode atender? E Pedro respondeu: Meu querido João, estou feliz por ouvir sua voz. Infelizmente o pastor Elias está de férias. Ele viajou com a família. Eu posso ajudar? João sentiu-se frustrado. Porém, algo lhe dizia que deveria pedir ajuda a Pedro. E contou ao seminarista, em breves palavras, o tormento em que seu filho se encontrava. João, diga ao seu filho que estarei em sua casa ainda hoje, lá por volta das 8 horas da noite. Peça que ele me espere. Nada é impossível para Deus. Vamos ajudá-lo. O velho sentiu-se aliviado e agradeceu. Graças a Deus, ele estará na minha casa lhe esperando. Desligou e retornou para encontrar Adriano. Ao chegar em casa, João encontrou o filho caído no chão, se debatendo. Seus olhos estavam vidrados e falava coisas indecifráveis com uma voz aterradora. João acudiu o filho, acomodou-o, ali mesmo no chão de terra batida. Não tinha forças para levantá-lo. Trouxe uma almofada, colocando-a sob sua cabeça e o cobriu. Aos poucos, Adriano acalmou os tremores, cessou com os gritos e adormeceu. O pai seguiu velando o sono de Adriano até a chegada de Pedro. Na hora marcada, da calçada, Pedro chamou por João, que veio o mais rápido que pôde, convidando-o a entrar. O seminarista, que trazia consigo a Bíblia, antes de entrar no interior da residência, pôde ver Adriano na sala, sentado numa cadeira de palha antiga. Estava agasalhado por um cobertor e eis que, a despeito do calor que fazia, sentia muito frio. Seu pai entrou e disse ao filho que Pedro poderia ajudá-lo a livrar-se de sua agonia. Espantosamente, assim que Pedro cruzou o portal de entrada, Adriano, que naquele instante parecia outra pessoa, pois suas feições estavam pavorosas, se levantou da cadeira e gritou: Ele não! Apontando para o seminarista, e quem dominava Adriano reconheceu que Pedro trazia consigo um poder maior do que o seu. Pratos, copos e outros objetos voaram no interior da casa em direção a Pedro, mas se estilhaçaram no chão, aos seus pés, não lhe causando qualquer ferimento. Pedro determinou: Eu te repreendo no nome de Jesus. Tudo aquietou-se e Adriano desmaiou. Ele só disse isso. O seminarista pediu para João esperar fora da casa, enquanto acudia o médico. João, aterrorizado com o que presenciava, obedeceu sem hesitar. Adriano, acorda, acorda, dizia Pedro, sacudindo o médico. Adriano voltou a si. Era ele, novamente, quem estava ali com Pedro. Sentou-se na cadeira de palha, com muita dificuldade. Pedro falava com autoridade. Perguntou a Adriano se ele gostaria de lhe contar o motivo de sua agonia. Adriano disse que precisava de ajuda. Mostrou a ferida aberta na sua mão direita, contou a Pedro tudo o que ocorrera desde o início, entregou o pergaminho ao seminarista juntamente com o punhal, pois o trouxera consigo. Pedro ouviu pacientemente a narrativa horrenda, abriu sua Bíblia no Salmo 91 e leu em voz alta. Adriano pôs as mãos nos ouvidos, como quem sentisse muita dor e não suportasse o que escutava. Havia uma tremenda batalha naquele lugar. Só há uma maneira de você se livrar de tudo isso que te atormenta, disse Pedro. E continuou: Arrependa-se de seus pecados, que são muitos, e de todo o coração aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele está pronto a te receber, não importa o que você fez e nem como você se encontra hoje. Nunca mais você será atormentado, o mal não poderá mais te tocar. Adriano só queria se livrar de seu tormento. Chorando muito, ele disse: Eu aceito, eu quero de todo o meu coração. Prosseguiu: Eu me arrependo de todos os meus pecados e aceito Jesus, e por aí foi. Não conseguiu terminar a frase. Adriano, que estava sentado, foi arremessado no ar e de costas, a vários metros de distância, batendo com toda a força na parede, e caiu desacordado.
Pedro correu até ele, observou que não era mais Adriano quem estava ali e perguntou: quem é você? O que você quer com Adriano? Da boca de Adriano ecoaram muitas vozes graves e guturais. Somos muitos e ele agora é nosso. Sua alma nos pertence. Pedro impôs as mãos sobre Adriano, orou a Deus. Depois de muita dificuldade, expulsou aquela legião que habitava o médico. Adriano, muito fraco e desgastado, recobrou os sentidos. Pedro pediu que ele repetisse suas palavras no que foi atendido pelo médico. Eu me arrependo de meus pecados. Quebro todos os pactos que firmei no passado com o maligno e abraço a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. O ambiente ficou mais leve, mais claro. O pai de Adriano entrou e abraçou o filho, e juntos choraram e agradeceram a Pedro, que seguiu dando muitas orientações valiosas ao médico. A partir daquele instante, a paz retornou para Adriano. Alguns anos se passaram. Adriano e seu pai mudaram-se para outro estado. Adriano desligou-se do hospital onde trabalhava e de todas as suas atividades profissionais. Recomeçou a vida com humildade, numa pequena cidade do interior, ajudando quem precisava de seus cuidados médicos. Cuidou do velho João até sua morte, casou-se, teve filhos e se tornou membro ativo da igreja local. Vive em paz até os dias de hoje. Reconheceu que o exemplo e as orações de seus pais, quando ele era jovem, plantaram uma boa semente em seu coração. Pode-se dizer que Adriano Grauzan verdadeiramente nasceu outra vez. Um abraço a todos. Eita lá, rapaz, mas isso é verdade mesmo. Olha, eu não duvido. Vocês podem achar essa coisa muito fantasiosa, mas acho que não é tão fantasiosa assim, não. É assustador, a gente acha que é uma coisa de filme, mas o negócio tá por aí. E ainda bem que ele conseguiu sair dessa, né? Rapaz do céu. Bom, deixem aqui seus comentários, sempre com respeito, ok? Por favor, tenham respeito nos comentários, mas deixem aqui os seus pensamentos com respeito, desde que tenha respeito. Ok, pessoal, este foi o relato de hoje. Vou ficar aqui pensando também, processando. É como um grande abismo escuro, não tem forma definida, desses que engolem de tudo, abjeto e absurdo, que destroçam a própria vida. Eu só tô lendo de novo a primeira frase aqui. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Pelo menos não terminou bem pro mentor dele lá, mas pra ele acabou que... Ixi, cada coisa, credo. Tinha artistas e tudo mais. Ai, meu Deus, onde? Fiquei curiosa, gente. Fiquei curiosa agora. Pessoal, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato.